Bíblia Sagrada. Esdras, capítulo 6. O rei Dario confirma a ordem de edificar o templo. Então o rei Dario deu ordem e buscaram na chancelaria onde se metiam os tesouros em Babilônia e em Aquimeta, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no ano primeiro do rei Ciro, o rei deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Esta casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, e a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Depois disto, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, se tornarão a dar para que vão ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e os levarão à casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador de além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarzaquitas, que estás de além do rio, apartai-vos dali. Deixa-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haver de fazer com os anciões dos judeus, para que edifiquem a casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não sejam impedidos. E o que for necessário para bezerros e cardeiros e cordeiros, para holocaustos ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho, azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, dê-se-lhes de dia em dia, para que não haja falta, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto, um madeiro se arrancará da sua casa e levantado o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderam a sua mão para o mudarem e para destruírem esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, dei decreto, apressuradamente se execute, assim seja. Acabe-se o templo e é consagrado. Então Tatenai, o governador de além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim fizeram apressuradamente, conforme o que decretara o rei Dario, e os anciões dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandado de Deus de Israel, e conforme o mandato de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabando-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado do rei Dario, e os filhos de Israel e os sacerdotes e os levitas e o resto dos filhos dos cativeiro fizeram consagração desta casa de Deus com alegria e ofereceram para a
consagração desta casa de Deus, 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número dos tributos de Israel. E puseram os sacerdotes das suas turmas e os levitas das suas divisões para o ministério de Deus, que está em Jerusalém, conforme o escrito do livro de Moisés. E os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque o sacerdote e levitas se tinham purificado como se fosse um só homem, e todos estavam limpos, e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, e para seus irmãos e os sacerdotes, e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, para todos os que eles se apartavam da imundícia das nações da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel, e celebraram a festa dos pães asmos aos 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Assim seja.